Bom dia, vamos assim nesses instantes, com muita gratidão nos nossos corações e com muita alegria também por mais um dia, por mais um momento em que estamos juntos, podendo compartilhar sentimentos, emoções, compartilhar esperanças de que esse aprendizado irá nos enriquecer, nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores. E com essa gratidão vamos nos elevando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, nos imaginando ali congregados na sua casa, a casa que Ele cuida com tanto amor, com tanto desvelo, a casa em que Ele agrega tantos corações que sofrem e que Ele, Frei Fabiano, com seu amor, como representante, como um trabalhador da Seara do Cristo, envolve, consolando tantos corações sofredores, congregando tantos trabalhadores, que nós possamos nos sentir consolados, amparados, participantes dessa reunião de amor e de luz, que nós possamos contribuir com a nossa porcentagem, pequena que seja, mas sincera, de bons pensamentos, de otimismo e de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Como todos os capítulos, né, a gente tem que começar a pegar o Evangelho com mais determinação, né? Pegar aquelas partes ali, todas elas, e ficar estudando assim mais atentamente. Então hoje a gente vai aqui, olha, nessas instruções, né? Temos aqui uma instrução de François Nicolas Madeleine, acho que é isso, né? E ele vem falar sobre superiores e inferiores. Então, dentro dessa nossa busca pela perfeição, a gente é colocado, né? Assim como na prova da riqueza e da pobreza, às vezes a gente vem investido de mais ou menos dinheiro, fortuna, né? Da mesma forma, a gente também, conforme a necessidade, o espírito vem ali numa condição de mando ou de subordinação, né? Então, hierarquicamente falando, alguns estão numa posição superior e outras numa posição inferior, e não importa em que setor seja, né? Isso é tanto dentro, por exemplo, numa família, quem está na condição de superioridade ali de conduzir aquela família, os pais, né? Pensando isso em termos de... Isso a gente encontra na família, isso está na sociedade, né? E a família é a célula da sociedade. A gente encontra na sociedade, a base da nossa sociedade, ela é formada por hierarquia, né? Então nós temos ali o chefe geral do executivo, do legislativo, do judiciário, de todas as organizações, e ali vem as hierarquias abaixo, né? Até chegar ali os subalternos, os que estão na condição mais ali de ser comandados. A gente vê essa organização nas empresas, né? A gente vê essa forma de organização nas religiões, é assim, existe a hierarquia dos cargos, né? Mas a gente também tem que entender o seguinte, que da mesma forma como a pobreza e a riqueza, isso também é uma categoria de prova, né? Ou mesmo de expiação.
e não mérito, e não o mérito que eu digo, mérito não é a palavra, né? Porque tudo que a gente recebe é mérito nosso, né? E não um prêmio, né? Prêmio seria a palavra. Então vou dar autoridade para esse, porque esse aqui ele é melhor do que o outro, ele sabe conduzir bem. Não. Muitas vezes ele está recebendo autoridade porque ou porque abusou, não soube usar, está tendo mais uma oportunidade, né? Ou porque já foi muito subjugado e agora, por sua vez, está tendo a oportunidade de tentar fazer diferente, não é? Porque às vezes a gente também, quando está na condição inferior, a gente reclama muito, mas não faz a nossa parte. Será que se a gente estivesse ali na postura invertida, como será que a gente se sairia, não é? Então, da mesma forma, é uma modalidade de prova e expiação e não é um privilégio. Privilégio é a palavra, né? Então, vamos aqui ler o que esse Espírito tem a nos dizer sobre essa questão, né, de autoridade, imaginando que muitas vezes, né, num grau pequeno ali, num círculo determinado, né, e pensando de uma maneira mais ampla e geral, no núcleo da nossa própria família, muitas vezes a gente vai ter que ter essa autoridade. E ele está falando aqui, né, num primeiro momento, é da autoridade material mesmo, não está falando ainda de autoridade moral, não. Ele está falando da autoridade material, autoridade mesmo aqui, olha. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Investido quer dizer que não é uma coisa que a pessoa já tem ali, né? Não é atributo do espírito, né? Não creais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Então aí a pessoa acha que ele fez, né, é um mérito, né, um privilégio, também não é. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa. Então nem é um fútil prazer do mando e também não é um direito ou uma propriedade, não há um privilégio, né? Deus, aliás, tem demonstrado que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando lhe bem apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável, né? Como um valor moral. A autoridade moral, por exemplo, ela é inalienável, mas nós não estamos falando da autoridade moral, nós estamos falando dessa autoridade material, né? Eu vim como presidente do país, eu vim como chefe de estado não sei da onde, eu vim como gerente não sei do que, né? Eu estou nesse momento como pai de família, na minha família, eu sou o Papa, enfim, esse tipo de autoridade, né? Eu sou presidente de tal instituição, disso, daquilo, eu sou o diretor, o presidente de tal empresa, é nesse sentido. Eu sou o patrão do meu empregado, né? Do meu funcionário, não é? É nesse sentido que está falando, é desse tipo de autoridade. Vamos lá. Então, ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. E vamos combinar que a gente pode perder a qualquer tempo, né? Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, então ela é por um tempo, não é uma coisa que vai durar eternamente. A autoridade moral não, é conquista do espírito e vai ser sempre nossa, né? Mas nós estamos falando da autoridade, mais uma vez, material. O depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde o Senhor sobre o seu escravo, esse livro foi escrito em 1862, né? Então por isso que tem essas colocações. Desde o Senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos recairão sobre ele.
Da mesma maneira, colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los ao bem. Então, nós teremos responsabilidade pelo que vai se gerar sobre aquele que nós estamos ali na posição de comando e de dirigir, né? De bom ou de ruim. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu destino é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte de espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males impedistes? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. E, gente, só com amor se consegue isso. Com imposição a gente não consegue, né? Então é só seguindo ali o roteiro do Cristo, empregando mesmo o Evangelho na nossa vida, com muito amor, né, que a gente vai conseguir fazer isso, senão a gente não consegue. Nem com os filhos, né? Quanto mais com os subordinados. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje obedecem, na verdade, já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra com os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as dos outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, ou pelo menos deveria ser, porque a gente sabe que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então e isso está no Livro dos Espíritos, aquele que no Livro dos Espíritos está assim, olha, aquele que nunca conheceu a pobreza, sempre teve na riqueza e faz um mau uso. Ele é tão culpável quanto aquele que veio da pobreza e aí conheceu a riqueza e fez um mau uso também. Os dois fizeram mau uso, só que um sempre foi rico e um era pobre e ficou rico, né? E aí se pergunta, os dois vão responder da mesma forma? E a resposta é dada que não, né? Claro que o outro que conheceu a adversidade, ele vai ser mais culpável, porque ele sabe o que dói, porque ele já sentiu a dor, e agora ele faz o outro sofrer a dor também. É a mesma coisa aqui, né? Então aquele que tem uma autoridade, que recebe uma autoridade já tendo, né, antes saído, né, que vai conquistando essa autoridade, saindo de uma adversidade, ele, né, tem que tratar os seus subordinados, ele como chefe, ele tem que tratar como ele, quando ele era empregado, ele sabia como que ele gostaria de ser tratado. Então, se agora ele é chefe, ele tem que saber como tratar, né? Então, para ele é mais ainda, da mesma forma.
Por isso mesmo, é mais escrupuloso, né, no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então falou aqui da autoridade, né, do superior, que também não pode esmagar, não pode subjugar, não pode submeter a caprichos, não pode ter aquele autoritarismo que humilha, né? Mas, de outro lado, também fala do inferior, do subordinado, também tem deveres, né? Não é só, direitos. A gente vive num tempo que as pessoas só reivindicam direitos, mas não querem saber dos deveres, né? Então, o resumo disso daqui é o seguinte: não importa em que posição material nós estejamos, né? Se estejamos ali como um superior, né, com uma posição de comando de alguém, de algum grupo, ou se estamos na condição de subordinados. Se a gente se agir conduzido por ensinamentos como esse que a gente acabou de ler, ou seja, pela luz do Evangelho, nós vamos estar dando demonstração de desenvolvimento e de avanço numa outra modalidade de autoridade, que é a que vale e é a que não é tirada, que é a autoridade moral. E é essa que a gente tem que almejar para a gente. A autoridade moral que tem a ver com a nossa condição espiritual, com a nossa condição elevada espiritualmente, né? Então é esse tipo de autoridade que a gente tem que estar buscando. E para chegar nela, o caminho é passando ali, né? Através das encarnações, ora na posição de comando, ora na posição de comandado. E não importa em qual seja a nossa posição, que a gente saiba se colocar sempre no lugar do outro e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, né? E para ilustrar, eu queria falar o caso, né? Eu tenho pensado muito no caso do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma grande autoridade moral para a gente, né? E a gente percebe que esses grandes espíritos, eles têm em comum uma virtude ali que salta muito aos olhos, que é a humildade, né? Então, rapidamente, temos pouco tempo, em 1851, o Dr. Bezerra de Menezes, ele ingressa na faculdade de medicina. Só que assim, a família dele estava passando por sérias dificuldades financeiras, sérias, né? Muito sérias mesmo. Então, embora ele viesse de uma família ali, pessoas que eram abastadas, né? O pai dele era um homem rico, ele estava num declínio dessa fortuna, estava passando por situação muito difícil mesmo. Mas ainda assim, o Dr. Bezerra de Menezes, ele ingressa na faculdade de medicina e ele era um dos estudantes mais pobres ali do seu tempo. Então ele precisou trabalhar como professor, dar aulas particulares, né, desde o segundo ano do curso de medicina, para poder custear os estudos, né, que era muito caro. Então ele tinha que pagar a faculdade, então ele precisou trabalhar. Então ele dava aulas ali particulares, né? E ele já estava com a faculdade atrasada, enfim, todas essas dificuldades. Quando um belo dia aparece, né, batendo lá na porta dele, um estudante de matemática. E ele não gostava de matemática, era a matéria que ele não gostava. Ele relutou, ele não queria, ele achava que ele não... Não é que ele não gostava, ele tinha outras inclinações e achava que não era bom o suficiente, né? Ele achava que ele não tinha condições de dar aula de matemática, e às vezes até uma condição, vamos ver, de humildade, né? Ele achava que ele não tinha condição de dar aula de matemática e ele quis relutar, ele relutou. Mas o estudante insistiu e pagou a aula adiantado e marcou a data, né? E o que o Dr. Bezerra de Menezes fez? Correu, foi se preparar, né? Ele falou, puxa, agora que eu aceitei, ele confiou em mim, eu tenho que ir, né? E foi para a biblioteca pública e ficou lá, né? Se debruçou sobre os livros, estudou, né? E se preparou para dar aquela aula para aquele estudante. No dia marcado, o estudante não apareceu e também não apareceu nunca mais. Isso em 1851, né?
Em 1883, aí passa, ele conhece o espiritismo, ele já frequenta um grupo espírita, né, o grupo Ismael, e passa. E nessa época ali, ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, né? Mas ele não, embora ele tenha sido um dos fundadores, ele não assumia cargo, ele não estava com cargo, até por conta dessa, ele não se julgava. Essas grandes almas acham que eles se sentem pequenos, né? E tinha muitas dissensões ali dos grupos espíritas, das sociedades espíritas da época. Os espíritas brasileiros estavam ali realmente muito, né, muitas dissensões. E aí ele foi convidado, em 1883, a presidir a federação. E ele, da mesma forma como o aluno lá de matemática, ele reluta porque ele realmente, dada a sua condição de humildade, ele não se sentia à altura, né? E aí o que aconteceu? Na noite daquele mesmo dia, ele foi para os seus trabalhos ali no grupo espírita Ismael, né? E veio uma mensagem do espírito Agostinho dizendo para ele aceitar o convite. E ele, na sua humildade total, né, ele fala assim que ele não se sentia, né, mas como que ele ia conseguir fazer? E o Espírito fala, nós vamos estar junto de ti, nós vamos te ajudar, né? E ele fala, mas como que vocês vão me ajudar? Não posso cobrar pelas receitas, né? Na sua ingenuidade ali. E o Espírito ali, né, Agostinho, diz para ele, nós te mandaremos... traremos a você, quando você precisar, mais alunos de matemática. Então, veja que lindo, né? Então, para a gente pensar nisso daí, e ele realmente veio naquele contexto, porque ele, para exercer uma posição de autoridade, né, ali na federação, e unir o grupo que estava muito dissidente, unir os espíritas do Brasil que estavam muito dissidentes, e só com uma pessoa com uma autoridade moral como a dele, conseguiria isso, e por isso ele foi conduzido a um cargo de autoridade material, para poder fazer realmente da forma tal qual nos ensina o Evangelho, não é? Então, que a gente possa refletir sobre isso, fiquemos assim com Deus, pensemos nesses casos e na nossa vida, né, que a gente nunca perca a fé e a confiança de que quando a gente está fazendo o melhor, a gente nunca vai estar sendo desassistido, e não importa em que lugar estejamos ocupando, que a gente faça sempre o nosso melhor. Fiquem todos com Deus, uma boa semana, e vamos ficar agora com a segunda parte. Boa noite a todos. Nós vamos continuar agora nossas reflexões com questões do Livro dos Espíritos. Vamos ver questões do item 8, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Este item está no capítulo 9, na parte 2 do Livro dos Espíritos. Começando pela questão 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, pois que te aconselham. Então, eles exercem influência nos acontecimentos da nossa vida, atuando em nossos pensamentos. Os espíritos também podem nos influenciar através de seus fluidos bons ou perniciosos, dependendo da condição dele. Esses fluidos podem influir em nossa saúde, em nosso bem-estar. Os bons espíritos nos auxiliam com seus pensamentos e os seus fluidos salutares. Já os espíritos em dificuldades podem influenciar negativamente com os seus pensamentos e também podem causar doenças ou mal-estar devido às suas vibrações, do seu baixo padrão vibratório. Uma pessoa com fé em Deus, confiante que o problema seja qual for, tem seu tempo e será resolvido no momento certo, sua fé a coloca em condição de captar o auxílio dos bons espíritos e
também de receber, né, esses fluidos salutares que a ajudam a manter os pensamentos positivos e a disposição para o trabalho. Em situações que não se resolvem de um momento, aliás, existem situações em que não se resolvem de um momento para outro, mas a fé em Deus não deixa a pessoa desanimar. Questão 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Resposta: sim, mas não agem nunca fora das leis. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão um encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, vemos aqui que o Espírito pode nos intuir a passar por tal rua, a olhar para tal lugar e, com isso, nos auxiliar a encontrar a resposta, o que buscamos. Algo que seja do nosso interesse para a solução de alguma questão que estamos buscando. Agora, em sequência do Livro dos Espíritos, tem 3 questões que nos auxiliam a entender como os Espíritos podem influenciar nos acontecimentos da vida sem derrogar as leis da natureza. Mas eu vou ler 2 delas por questão de tempo. Questão 526. Tendo o espírito ação sobre a matéria, pode provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspiram o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, vemos aqui nessa suposição que o espírito não atua na matéria, mas no pensamento do encarnado. Questão 527. Tomo outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Então, os espíritos, podemos imaginar que os espíritos agem de forma mágica, fantástica, mas não é assim. Tudo ocorre dentro das leis que Deus criou. Os espíritos podem intuir a pessoa a se proteger da chuva debaixo de uma árvore, onde é bem provável a queda de um raio cair ali, pois em um campo aberto, uma árvore é o ponto mais alto e atrai o raio, é uma lei da natureza.
Embora saibamos que há espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza, porém, eles estão preocupados em fazer cumprir as leis relacionadas aos fenômenos naturais e não aos destinos dos homens. Inclusive, esses espíritos são muito primitivos, estão sob o comando de espíritos avançados que cuidam especificamente dos fenômenos naturais. Questão 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Resposta: eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as nossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Nem tudo é decorrente da ação dos espíritos em nossa vida, mas é sempre importante lembrar que o espírito sugere, mas podemos analisar e aceitar ou não a sugestão. Lembremos que a responsabilidade é sempre nossa, pois somos os donos dos nossos atos. Os espíritos brincalhões aproveitam-se das nossas distrações e das nossas pressas desnecessárias que causam desperdícios, inclusive de energia. E também pequenas travessuras, como esconder pequenos objetos, e fazem pequenas travessuras, como esconder pequenos objetos, como chaves. Estas travessuras servem para testar a nossa paciência, que é uma qualidade muito importante para o nosso progresso espiritual. Questão 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, o espírito pode continuar a perseguir ou não a pessoa após o desencarne dele. Se Deus permite que a obsessão continue, é porque a vítima tem algo a aprender. Pode ser que a vítima de hoje tenha prejudicado esse obsessor em alguma encarnação e ainda não reparou o erro ou não se modificou o suficiente para libertar-se dessa obsessão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que está escrito que a obsessão é uma das variedades das provas da vida. Questão 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Resposta: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente e na vossa pessoa. É difícil aceitarmos que as nossas dores, os graves problemas pelos quais passamos, é uma situação de aprendizado. Mas, o problema estando resolvido, as dores passam e verificamos que algo mudou para melhor em nossa vida. Questão 533.
Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Resposta: às vezes como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa uma criança um pedido inconsiderado. Questão 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta: uns e outros. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. A riqueza e mesmo a pobreza são provas pelas quais passamos em alguma encarnação. Essas provas e outras podem ser escolhidas ou mesmo ser determinadas pelo plano maior antes da encarnação. E em qualquer uma dessas provas podemos falhar. Na prova da pobreza, pode-se revoltar, desanimar, perder a fé em Deus. Já a riqueza possibilita os excessos de todos os tipos, e nesta ou naquela condição podemos criar provas mais difíceis para outras futuras encarnações. Na questão 816 do Livro dos Espíritos mesmo, vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão 816. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já na questão 264 do Livro dos Espíritos também, há a seguinte pergunta: o que orienta o espírito na escolha das provas? E a resposta é: ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Por essas questões, vemos bons motivos pelos quais os bons espíritos pouco favorecem alguém a ganhar na loteria, pois poderá estar mudando as suas provas pelas quais foram preparados antes da encarnação e ainda acabar criando provas mais difíceis, aumentando suas provas em outras futuras encarnações. Na questão 267 do mesmo livro, vemos que o encarnado pode fazer escolhas durante a encarnação, embora a decisão aconteça nas horas de sono, portanto, no plano espiritual. A questão está na página do site da casa. Finalizando agora essas reflexões de hoje, vibremos agradecendo a Deus a oportunidade desta vida, da família, dos amigos, do trabalho. Vibremos pedindo a Deus por todos que estão desempregados, por todos os necessitados de auxílio e amparo, que recebam o auxílio que necessitam. Vibremos também pelos governantes de todos os países do mundo, de todas as cidades e estados, para que tomem decisões dentro das leis do amor, da caridade e da fraternidade. Obrigado, Senhor, Deus Pai amoroso, que seja feita a Tua vontade e que saibamos aceitá-la, pois vosso é o poder, a justiça e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.